Boa noite! Estamos iniciando aqui a live. O que eu faria se estivesse iniciando na advocacia? Eu quero primeiramente me desculpar pelo nosso atraso aqui, é toda culpa minha mesmo. Hoje o trânsito estava uma loucura, uma coisa que eu consigo fazer em 25 minutos, hoje eu demorei 45. Então, então foi um pouquinho complicado, mas vamos aqui aguardar a nossa convidada muito especial, doutora Ana Carolina Quintela, que é uma mentora de advogados, professora, advogada, especialista em direito de famílias e contratos familiares. Maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar a Ana aqui, que eu já vi que ela apareceu aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olá! Como Boa estamos? noite. Tô toda descabelada, acabei de ver aqui. Gente, que correria. Tudo bem, tudo certo. Tu está me vendo, me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Você consegue também me ver, me ouvir? Tudo certo também. Ai, maravilha. Eu tava aqui falando, né? Me desculpando pelo atraso, que falei que foi totalmente minha responsabilidade. E já introduzindo aqui também um pouquinho do seu currículo maravilhoso para os nossos telespectadores aí de hoje. Então, tá. Estou muito feliz com o convite, com a oportunidade de conversar contigo, com a Jovem Advocacia, te parabenizar por ter assumido essa função, né, esse cargo tão relevante para os jovens advogados, para a advocacia como um todo, até porque essa geração que chega no mercado de trabalho é determinante para que a cultura se modifique, que as coisas melhorem, que a gente alcance realmente a advocacia e uma justiça como um todo, um sistema de justiça mais adequado. Então, parabéns, sinto muito feliz. E sei que esse é o início de um movimento que está acontecendo essa semana, né? Dos eventos que tu está promovendo. Exatamente. Primeiro, muito obrigada aí. Foi um desafio que me foi lançado aqui pela nossa subseção de Sobradinho. Fiquei muito animada com o convite. Foi meio inesperado até para mim, mas eu me senti muito honrada. Eu tenho muito carinho mesmo pela jovem advocacia, né? Gente que começa na advocacia sem apadrinhamentos, sem herança, sabe o quanto é complicado esse início de carreira. E a gente poder dar um suporte para quem está chegando é muito importante, né? Ó, nosso presidente da subseção está aqui, doutor Tiago, a diretoria da comissão toda, a doutora Camila, a doutora Cassie, João Vitor é um membro muito querido, a Poli também. Estou vendo aqui a Flavinha. A Flávia é o nosso braço direito aqui na nossa subseção. E, bom, a gente quer interagir também com vocês, então mandem perguntas aqui para Ana Carolina ir respondendo. Gente, ela é simplesmente a melhor mentora que já existiu na face dessa terra. Ela é muito Olha só. organizada, eu sempre falo, "Oh, me dá um pouquinho da sua organização, da sua gestão." E para a gente começar mesmo esse bate-papo aqui, queria saber de você, assim, né? Entrando mesmo no tema da nossa live aqui, como que é? O que que você faria se estivesse começando hoje? Quanto tempo você está, né, já na advocacia? Como que é a sua advocacia? Se você é autônoma, se você já trabalhou em escritórios? Conta um pouquinho aqui pra gente. Conto sim. Eu estava vendo antes de entrar ali na bio do perfil aqui da comissão, e tinham tem três palavras, né? Networking, capacitação e oportunidade. Se a gente usasse só essas três palavras para tratar desse tema, né, de início de caminhada profissional na advocacia, já seria bem interessante. Então, eu vou ficar atenta, inclusive, para agregar esses três pilares aqui nos que eu vou apresentar, mas vou te contar e contar para quem está nos assistindo um pouco da minha trajetória, e que é importante fazer uma primeira observação, uma primeira consideração que eu estou formada
há mais de 10 anos, né? Então, o mercado, o sistema de justiça há 10 anos atrás era bem diferente do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente tem esse paradigma de um momento em que a gente não tinha uma relação, quase que uma existência no mundo digital como a gente tem hoje. Mas eu diria que os principais aspectos que diferenciam e tornam a nossa caminhada na advocacia mais satisfatória não são muito diferentes. Acho que o que muda efetivamente é esse nosso lugar no mundo digital. E com o advento das evoluções da tecnologia, né, dentro do próprio sistema de justiça também. Então, assim, quando eu digo há 10 anos atrás, é, de quem tinha que ir no fórum para ter acesso, né, a uma nota de expediente, para ver um processo físico, né? Então eu venho desse lugar, de um código de processo civil ainda de 73, então sem contar, claro, também esse estado da arte do próprio direito, né? Então, logo que na faculdade ainda, eu comecei já trabalhando dentro de escritório. A minha experiência sempre foi em escritório de advocacia, então sempre voltada para a prática da advocacia mesmo. Então não estagiei, não tive a oportunidade de trabalhar em órgãos públicos, então sempre no mercado privado, dentro de escritórios. E a minha advocacia autônoma desde então que eu peguei a carteirinha da ordem. Então, eu obtive alguns movimentos na minha vida que decorreram de algumas escolhas profissionais, de quem fez mais uma caminhada para o meio acadêmico, para mediação também. Eu sou mediadora de formação, formei mediadores, participei de uma série de movimentos dentro do próprio Tribunal de Justiça, porque há 10 anos a gente tinha lá nossa política judiciária nacional de meios consensuais de solução de conflitos dentro do âmbito do Poder Judiciário, né, que é a nossa resolução lá de 2010, mas depois, né, sendo reforçada pelo Código de Processo Civil. Então, isso fez muito parte do meu movimento profissional. E então, o que eu percebi ao longo do tempo, né, e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a partir de 5 pilares. Então, quem está nos escutando aí, se quiser anotar para depois também pensar sobre isso, e também trazer os questionamentos, eu acredito que a gente possa falar sobre o que eu fiz e o que eu faria, né, se eu estivesse começando agora a partir desses 5 pilares. Então, o primeiro deles é o posicionamento e a mentalidade, né? O segundo, a especialidade. O terceiro, serviços. O quarto, negociação. E o quinto, precificação. Então, a partir desses 5 pilares, acho que a gente pode conversar, Rafa, assim, das estratégias que fazem sentido para quem está começando, que eu fiz e que eu faria hoje com outra mentalidade e também nesse novo modelo, né, de mercado que a gente encontra hoje e que talvez em alguns aspectos seja mais potencializador, né? Porque eu costumo dizer que lá na época em que eu me formei, o sonho, o ideal, né, de quem então iria iniciar na advocacia era um escritório físico e um cartão de visita, né? Então, assim, a plaquinha na parede e o cartão de visita. Esse era o que a gente esperava. Se tivesse um escritório perto do fórum, então, melhor ainda, né? Então, a gente saía com essa expectativa e com essa projeção de que ter um escritório físico, de que ter que esperar que as pessoas nos buscassem, né, procurassem o nosso serviço, e hoje a gente vê uma lógica que sim, ainda preserva essa maneira tradicional, digamos assim, mas que traz uma série de inovações do nosso posicionamento, principalmente, e da forma com a qual a gente se coloca no mercado. Então, quem está nos
ouvindo aí, se quiser fazer algum comentário, nos contar quanto tempo está na advocacia, quais são os seus principais desafios, também se estão autônomos, se trabalham em escritórios. E não sei, Rafa, podemos seguir dessa forma? O que que tu acha? Sim, sim, eu tô adorando aqui. Já muita gente entrando, doutora Eila, doutora Flávia, doutora Thay, muita gente daqui de Sobradinho e também de outros lugares aí. Bom, a sua introdução já demonstrou aqui que você tem muita expertise, muito conhecimento, né? É muito engraçado quando a gente fala isso, né? Quando eu me tornei advogada ainda, o processo era físico, tinha que ir lá buscar, pedir a vista. E é uma coisa que parece que já faz tanto tempo, mas é ontem, né, a questão do PJE. E eu percebo que o jovem advogado, quando ele se forma, tem muita insegurança mesmo, né? De como se posicionar. Você trouxe aqui essa questão da diferença de captação. Na verdade, a gente não pode trabalhar bem a captação de cliente, né? Mas que antigamente a gente tinha esse ideal de constituir um escritório físico, muitas vezes na frente de um órgão público, né? Ali do quem é previdenciarista pertinho do INSS, quem é criminalista perto de uma delegacia, enfim, tinham algumas estratégias que se utilizavam muito nesse offline. E o digital ele proporciona muitas oportunidades para quem está começando, com um baixo investimento, inclusive, né? De como que você vê isso e que caminhos você já tendo essa sua expertise, né? Todo esse seu conhecimento anterior a essa era digital, digamos assim, mas que você já tem também trabalhado o seu posicionamento aqui no digital, né? Você tem uma marca muito bonita, tem uma presença digital tanto no Instagram, no site, enfim, você se posiciona digitalmente. Esse é um diferencial que você enxerga que se fosse hoje você iniciando na advocacia, por onde você começaria? Porque também é tanta oferta, né? Toda hora que a gente abre o Instagram, nossa, 1000 cursos aqui. Ai, vamos lá, capte clientes, consiga honorários, 70 mil de honorários por mês. 30 mil de honorários por mês, faça isso que você nunca vai ficar sem contratos. O que você já, com todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem, entende que realmente é essencial? Que passos você tomaria diante desse cenário atual para consolidar a sua carreira como você já vem consolidando? Perfeito. Eu não acredito em soluções ou fórmulas tão inovadoras ou que sejam tão mirabolantes e que realmente assim seja uma coisa que garanta um resultado expoente, né? Do que a gente olhar para aquilo que funciona, para aquilo que é o tradicional e que a gente pode traduzir muitas vezes em conceitos que a gente já ouviu, que a gente ouvia nossos pais falando, né? Então, quem nunca ouviu aquela frase, quem não é visto não é lembrado, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa assim, quem não é visto não é lembrado, isso serve tanto para o nosso posicionamento no offline, nesse mundo offline, numa construção de um posicionamento de maneira das tuas relações, da onde tu convive, da tua comunidade, do teu círculo de convivência, quanto no online. Né? Então, hoje, o que a gente tem é essa possibilidade de dar maior visibilidade para ações que, quando a gente depende desse presencial, dessas relações, elas não acontecem de maneira tão rápidas quanto a gente imaginar que quando a gente abre uma live, quando a gente posta um story, quando a gente posta algum conteúdo de valor no nosso feed, quantas pessoas estão ali nos assistindo, acessando esse conteúdo. Realmente aqui a gente tem um ponto que realmente faz com que a gente tenha mais alcance, mais visibilidade. Então, sem dúvidas, o que faz diferença são as relações que nós construímos e a audiência que está nos assistindo e nos acompanhando, porque quem não é visto não é lembrado. E não necessariamente a pessoa que está consumindo o teu conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, vai ser a pessoa que vai te contratar.
Assim como quando tu tá num evento social em que tu te apresenta, não necessariamente aquelas pessoas que estavam ali contigo naquele momento vão te contratar. Só que são essas pessoas que vão falar de ti, que vão te indicar, vão lembrar de ti, né? E buscar os teus serviços ou até mesmo indicar para outras pessoas. Então, só que isso é um dos pilares, né, que está ali, inclusive, na bio do perfil da comissão, que é o networking, é a criação de rede, mas isso precisa ser intencional, por isso que a gente fala de posicionamento e mentalidade. Então, eu diria que a gente precisa ter muita clareza ao responder a seguinte pergunta: pelo que eu quero ser lembrado? Como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Né? Então, e como, né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, o meu posicionamento ele está muito alinhado à forma com a qual as pessoas vão lembrar de mim e de como eu vou ser indicada, porque eu sou uma advogada que não tem uma atuação preponderante em processos judiciais. Então, eu não trabalho predominantemente com litígio, com contencioso. Então, eu sou conhecida e me posiciono como uma advogada preventiva, consultiva, extrajudicial, né, de demandas extrajudiciais, de negociação. Então, até mesmo a forma com a qual eu me posiciono é determinante para quem vai chegar para mim. Porque antes da gente pensar, né, de como captar, e essa não é a melhor palavra, mas como prospectar o cliente ideal, é saber quem é o meu cliente ideal e como é que eu me comunico com essa pessoa. Então, o meu posicionamento tem que estar muito alinhado, isso passa pela assertividade na comunicação, mas eu me reconhecer. É quem eu sou, que problemas eu resolvo, que problemas eu quero resolver, no que eu sou bom, no que eu sou boa, né? No que eu entrego, qual é o meu diferencial. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, pelo que e como eu quero ser lembrada, isso já nos dá um norte muito importante da forma com a qual a gente vai se colocar, seja nas relações presenciais, quando eu vou num evento da OAB, quando me convidam para participar de alguma atividade, ou até mesmo nas relações sociais, no churrasco da família, na roda de amigos. Então, é como eu me porto e me coloco quando alguém me pergunta, por exemplo, o que eu faço, né? Então, eu sou advogada familiarista e trabalho com casais que vão se casar ou estão se divorciando. Então, eu preciso ter muita clareza na minha comunicação, que a gente chama isso quase um pitch de vendas, né? E se em 30 segundos tu não consegue te apresentar assertivamente, tu precisa rever teu discurso, porque isso também é posicionamento. Então tem que ser muito rápido a forma com a qual tu vai te apresentar e as pessoas vão identificar aquilo que tu faz. Então eu acho que esse é um primeiro ponto de posicionamento e mentalidade do que eu faria e de como eu também precisei passar isso quando me fui me posicionar no digital, né? Porque eu também não sou nativa, né? Desse lugar. Então eu venho de uma trajetória analógica, né? De uma construção de uma carreira analógica para daí então me posicionar no digital. E não foi mais fácil, porque eu já tinha uma trajetória. Foi tão desafiador quanto, porque é uma forma diferente da gente se conectar, né? Eu sou da geração dos títulos, né? Então que a gente tinha que ter muitos títulos acadêmicos, muitas formações, um currículo extenso e qualificado, que sim é importante, mas não tão somente isso, né? Quando a gente percebe que a gente precisa se colocar nas redes sociais, a gente percebe que existem uma série de outras competências e habilidades que a gente precisa adquirir, desenvolver, que é a nossa comunicação, a forma com a qual a gente se coloca e vende os nossos serviços, né? E aqui acho que esse é um ponto bem importante também para depois a gente trabalhar no pilar da negociação também dos serviços, porque a gente também foi se adequando às próprias diretrizes, né, da OAB, do Código de Ética, do Estatuto, da publicidade. Houve uma série de mudanças, né, com o advento das redes sociais, desse nosso posicionamento aqui.
Então, hoje também a gente tem muito mais clareza do que a gente pode e do que a gente não pode fazer aqui nas redes, né? Sim, Então, eu acho que ficar atento a isso também é importante, né, com Rafa? certeza. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que eu acho que é uma insegurança de muita gente, até de quem já tem um certo tempo de advocacia, mas principalmente de quem está começando, de que essa ideia de que eu ainda não tenho conhecimento, eu não tenho, não sou uma pessoa interessante, não tenho um currículo tão bom. Para outra pessoa que, né, que já está há mais tempo, é mais fácil. E você trouxe esse ponto que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, porque talvez seja até mais difícil você, como uma pessoa acadêmica, né, como uma professora, se adequar à linguagem do digital. Talvez tenha sido um desafio a mais para você, né? Como que foi essa experiência e o que você pensa sobre isso? Foi, foi extremamente desafiador, porque apesar de eu já ter consolidado o meu posicionamento de área, de especialidade, como advogada, como mediadora, né, como professora, e as pessoas associarem sim, né, o meu nome à minha área de atuação, à minha forma de atuação, é bem isso que tu trouxe. É outra forma de comunicar, é outra forma de posicionar. É outra forma de me colocar no mercado e me tornar interessante nesse mercado, porque a gente, a partir do momento em que esse se torna o maior canal de acesso, de visibilidade, de publicização dos nossos serviços, não tem como a gente filtrar imediatamente. Eu não gosto de usar palavra concorrentes, mas vamos lá. Nós entramos num mercado em que, mesmo aqueles profissionais que estavam começando na advocacia, poderiam estar muito mais dispostos e disponíveis a usarem esse meio para se divulgar e serem mais assertivos do que quem não estava pronto para isso, mesmo tendo muito mais experiência. Então, olha que oportunidade para a jovem advocacia e talvez para quem já tem já está nativo e não tem os nossos ranços. Porque acho que esse desafiador, quando a gente fala, e que talvez a nossa geração, na minha geração de que está mais tempo e que teve que se adequar a esse novo movimento, é um lugar de resistência. É um lugar de que, eu não quero me expor, imagina. Eu já tenho uma reputação, eu já tenho uma trajetória, as pessoas já me conhecem, eu não quero me expor, né? Imagina, é o medo do julgamento, né? Que eu vou fazer um vídeo, imagina, e aí aqui no lugar da professora, né? Como que eu vou fazer um vídeo de 1 minuto e meio? Eu não vou conseguir explicar tudo que precisa explicar em 1 minuto e meio. Ele não vai ficar perfeito, eu preciso de mais tempo. Então, eu sou professora, eu sou prolixa, eu sou didática, eu sou detalhista. Então, quando a gente vem para esse ambiente, que é o que realmente traz essa possibilidade de ampliar a visibilidade, encurtar caminhos, né? E impulsionar a nossa visibilidade, cheio de ranços, cheio de julgamentos, te diria que talvez seja ainda mais desafiador, a gente demora mais tempo ainda. Quando tu tá começando e tu já vem desse lugar do digital, já tá mais habituado com isso, esse julgamento da exposição talvez ele não seja tão presente. E esse julgamento da insegurança ou da falta de experiência ou capacidade, isso invariavelmente vai acontecer. Só que aqui a gente, inclusive, tem um espaço para a gente mostrar quem a gente é fazendo o que a gente faz. Então, se tu ainda não tem experiência ou ainda não tem a capacitação que tu considera suficiente para se sentir segura, mostra aquilo que tu está fazendo.
que tu tá te capacitando, que tu tá frequentando os eventos da ordem, que tu tá aqui numa terça-feira da noite assistindo uma live em que te coloca a pensar e se desafiar. Fale sobre isso. Fale sobre quem tu te torna ao longo do teu processo, porque quem está começando, está começando. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, quem tu te torna nesse processo também é uma forma de se posicionar e se comunicar nas redes. Ah, mas eu não tenho ainda clientes para falar sobre o que eu faço, o que está acontecendo, o que eu estou atendendo. Tudo bem. É, então fale sobre como tu estrutura a tua advocacia, quais são os teus valores, como é e como será, como é pautado o teu atendimento quando alguém te procura. Porque o que as pessoas querem saber também é justamente isso, o que que tu faz, como tu faz, quem tu é. Porque a especialidade, ela é um pilar porque ela te coloca, ela te dá essa visibilidade focada, né, nichada, mas é muito importante que a gente tenha a consciência de que as pessoas nos contratam por confiança. Né? Então, elas precisam enxergar na gente, seja no ambiente digital ou profissional, essa pessoa em que elas podem confiar fundamentalmente, né? Então, tem muitas possibilidades da gente usufruir desse início e dessa coisa de sem carregar esses pesos, esses julgamentos de quem teve que se adaptar. Porque quem está começando agora não é necessariamente uma adaptação, né? Já faz parte desse paradigma do digital, né? Já iniciou a jornada com o processo eletrônico com as redes sociais, né? Eu vi que tem umas perguntas aqui, né, É, Rafa? a Camila disse aqui, ó, eu que comecei, depois que comecei a postar mais nas redes sociais, as pessoas começaram a me ver como advogada, coisa que não acontecia antes. E é muito comum, né? Às vezes a pessoa convive com a gente, conhece a gente há muito tempo e não sabe qual que é a nossa profissão, o que que a gente faz. E é um erro que a gente comete nesse sentido, porque quem conhece a gente de outro tempo, né, de antes da advocacia até, conhece a pessoa que a gente é. Né? E aí ela vai ter mais confiança. E se alguém falar, eu tô com esse problema, nossa, olha, eu conheço fulana que é advogada, acho que ela pode te ajudar. Acho que a maioria das pessoas, os primeiros clientes foram assim, né? Não sei se foi contigo, mas comigo também foi. Aí ela também comenta aqui, ó, tudo é vergonhoso até dar certo. Se alguém te julgar pelos conteúdos que você posta, bloqueia e segue a vida. E é isso mesmo, né? Porque assim, no começo a gente fica muito inseguro. Essa questão da exposição. E o mais legal, acho que, das redes sociais é que a gente tem várias formas de se expor. Não necessariamente a gente precisa gravar um vídeo, ou a gente pode ir amadurecendo isso, né? No começo eu postava só carrossel, depois, textão enorme que eu queria explicar tudo num texto só, às vezes não cabia a minha legenda lá no Instagram. E aí a gente vai se aprimorando e vai conseguindo entender que a gente não precisa demonstrar tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem e quem a gente é numa única postagem. Eu acho que isso reduz um pouco. Mas estou gostando muito assim do rumo da nossa conversa. Você trouxe aqui já pontos bem importantes, né? Disso, assim, de começar por nós, né? Como é que eu quero ser lembrada? Que eu quero fazer? Que eu quero que as pessoas comentem sobre mim? Eu acho que um erro também muito comum de quem inicia é não pensar na gestão. E eu acho que é uma parte que você é muito boa nisso, né? Você entende que essa parte da organização é um pilar importante? Seria mais interessante começar mesmo já nessa exposição ou arrumar a casa primeiro? Qual que é a sua ideia sobre isso? Que eu já ouvi pessoas falando das duas formas, assim, né? De que primeiro você começa, depois você organiza, e outros falando, olha, talvez seja mais interessante a gente, enquanto tá pequeno, enquanto ainda não começou, organizar tudo para quando as pessoas começarem a chegar, você tá com tudo pronto. Qual que é a sua ideia disso? Então, eu sou talvez pragmática demais assim nesse aspecto e um pouco conservadora. Mas eu acho que as coisas não significa que a gente precisa fazer
tudo, deixar tudo pronto, porque não existe esse tudo pronto. É impossível. Então quando eu tiver com tudo pronto, então eu vou começar. E aí essa é a receita da procrastinação, né? É a receita da narrativa de eu tô postergando para quando tudo estiver pronto. Eu acho que o ponto essencial para começar a se expor, a se colocar e ter visibilidade é se perguntando, né? O, o que eu faço, que problemas eu resolvo, pelo que eu quero ser lembrada e escolher uma área de atuação, uma especialidade e um ponto que te diferencia. Porque esse é o momento em que tu, ao menos, tu tem um norte de como tu vai começar a falar sobre o teu serviço, quem tu é, te expor na medida das tuas possibilidades e condições e no teu processo, mas para não ficar com a sensação de que tu tá fazendo, sem ter a clareza do objetivo e por que tu tá fazendo aquilo. Então, por isso que a organização ela é fundamental. Esse planejamento, ele é muito importante, mas não dá para partir dessa ilusão de que eu vou planejar até que esteja tudo pronto para daí eu me expor. Até porque é quando a gente começa a se expor e começa a ter o retorno das pessoas que a gente percebe o que funciona ou o que não funciona. O que comunica bem, o que chega bem para as pessoas, o que elas estão interessadas ou não naquilo que a gente está produzindo. Imagina se a gente fosse parar para fazer um mega planejamento, né? Uma fórmula, estruturar tudo para daí se expor, a chance de frustração, esse risco de não ter um retorno assertivo é muito grande. A frustração passa a ser, né, uma questão muito evidente, porque tu tá correndo um risco já, tu tá indo pro tudo ou nada, né? Então, existe a possibilidade de ter um planejamento e ir construindo e ajustando esse processo ao longo do percurso. Mas sim, o planejamento ele é essencial. Eu costumo dizer que planejamento, ele é um planejamento, sempre vai ser um planejamento estratégico, porque ele é intencional. Eu preciso saber qual é o meu objetivo, qual é a minha meta. Então, eu diria que, mesmo que tu esteja começando sem saber ainda muito bem todas as informações do teu posicionamento, tudo que tu quer fazer, como vai ser, estabeleça metas. Então, esse mês eu vou em 2 eventos na OAB e vou conversar com 15 pessoas. Esse mês eu vou postar conteúdos sobre divórcio durante 20 dias, durante 30 dias. E o meu objetivo é qual vai ser o feedback, coletar feedback de pessoas que eu conheço, ver como o meu público, a minha audiência interage, o que funciona mais, o que funciona menos, porque a gente já sabe também que ficar postando conteúdos aleatórios sem nenhuma coerência entre uma coisa ou outra não ajuda, as pessoas elas não vão lembrar de ti. Aqui também é um espaço de constância, consistência e repetição. Né? Então a gente tem que realmente ser insistente, né? Para a pessoa lembrar. A Ana Carolina Quintela, do Direito de Família, familiarista. Porque ela fala sobre isso sempre, ela está sempre falando sobre isso. Então é basicamente isso. Então, a gente só erra quem faz, né? A Camila trouxe uma consideração, né? Tudo é vergonhoso até dar certo, né? E aí, quando dá certo, a gente tem que celebrar mesmo, e celebrar as pequenas coisas, as pequenas conquistas nessa jornada. Então, o primeiro vídeo vai ficar ruim, mas o 10º vai ficar melhor. Só que só tem como melhorar fazendo, né? Só tem como acertar fazendo. Então, não tem como. Ah, eu só vou gravar o primeiro vídeo quando eu me sentir super segura e eu souber exatamente como fazer, como editar, não vai rolar. E aí é a gente pensar assim: se eu tenho que ser organizada com o meu planejamento, antes de qualquer coisa, eu preciso pensar assim: eu preciso de clientes, né? Antes de querer
ter um escritório, de querer ter uma carreira consolidada, de ser lembrada espontaneamente pelas pessoas, a gente precisa ir em busca dos nossos clientes, né? Então, e vai precisar acontecer esse movimento de exposição. Então, quando, na minha percepção, né, tu já disse mais de uma vez, eu me sinto honrada com essa percepção que tu tem de que eu sou uma pessoa organizada. Eu diria que a organização, ela é fundamental, mas é algo que às vezes parece muito mais complexo e que às vezes é falado como algo sendo muito mais complexo do que precisa ser. A gente se torna organizado quando a gente tem clareza do porquê a gente está fazendo aquilo, sabe? De estabelecer uma meta, de ter uma clareza, né? Porque assim que a gente combate procrastinação e desorganização. Então, é saber que bom para talvez eu dar o meu próximo passo na advocacia, né? Para dar um passo, por exemplo, de ter um espaço físico, de alugar um espaço, de adquirir algo, fazer uma nova formação. Então, eu preciso me capitalizar, eu preciso me rentabilizar. Então, o que que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? De quanto é esse objetivo? De quando é? Quanto tempo eu tenho? Quando vai acontecer? Quando ele tem que acontecer? E o que que eu preciso fazer? Então, eu diria que a máxima da organização e da conquista de resultados é: não foque somente naquilo que você quer, né? E não comunique só o que você quer. Tenha o foco naquilo que você está fazendo ou no que você precisa fazer para conseguir o que você quer. Então, eu quero muito emagrecer 15 quilos. Essa é a minha meta do ano. Porque, né, quem não tem meta de emagrecimento? Só tô saindo da advocacia aqui, né? Pra gente entender qual é a lógica. Beleza, eu já entendi que tu quer emagrecer 15 quilos. Mas o que que tu tá fazendo para conseguir isso, né? Quais são as ações que tu vai implementar na tua vida para conseguir esse objetivo? Porque senão é só um desejo, né? Eu quero ser reconhecida como uma advogada competente. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, que falem de mim quando eu não estiver presente como uma advogada competente, como uma advogada organizada, né? Então, o que que eu preciso fazer? Quais ações eu vou implementar na minha vida para me tornar essa pessoa, para me tornar essa referência? Então, eu acho que parte disso, assim, então é clareza do porquê eu tô fazendo aquilo, do objetivo que eu quero alcançar, porque senão a gente se perde no processo, e aí recomeçar é mais chato, essa frustração de não estar vendo o resultado também é ruim, ela desmotiva a gente, mas a gente só sabe se tá tendo ou não resultado quando a gente estipula qual é o nosso objetivo, né? Sabe, para saber se está funcionando ou não. Então, acho que é mais ou menos por aí. É muito legal essa percepção, porque realmente às vezes a gente fica nessa parte do desejo, né, e não vai pra frente. Eu li um livro bem gostosinho, assim, ele é bem curtinho, chama Roube como um Artista. Ele foi feito, desenvolvido para artistas mesmo, mas ele se aplica em qualquer área. E uma das principais dicas que ele dá, né, assim, que ele fala assim, olha, comece tendo uma organização financeira, não tenha dívidas, porque a dívida faz com que a gente tome más decisões, com que a gente fique mais ansioso. Então, se a gente começa, né, lá de trás organizando isso e fazendo com que tenha uma rentabilidade, com que a gente saiba, né, para onde vai o nosso dinheiro ou de onde vem o dinheiro, enfim, acho que facilita bastante. E uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante, eu acho que é uma percepção que talvez eu nunca tenha tido, de postar 20, 30 dias de um conteúdo específico e sentir isso. Porque muitos jovens advogados, quando chegam para mim, falam assim: mas como que você escolheu o seu nicho de atuação? A gente supervaloriza isso, né? Como se a gente escolhesse uma coisa e aí eu vou matar todas as outras possibilidades. Então, se alguém me procurar, ou ninguém vai me procurar, né, para outra coisa, achando que eu só faço isso.
Como que você vê essa parte do nicho de atuação que hoje é tão aclamado, né? Quando a gente fala aqui do marketing digital, desse posicionamento digital, mas que é uma dor mesmo do jovem advogado, que ele ainda não tem a experiência em muitas áreas, ele ainda não sabe qual que é a área que ele quer, que ele gosta. Eu, particularmente, assim que saí da faculdade, pensei nisso, né? Nossa, eu preciso ter um currículo melhor, porque só a graduação não é nada. Fui fazer uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em Direito Criminal e Processo Criminal, que hoje não tem nada a ver com o que eu atuo, né? Então, me fala um pouquinho sobre a sua percepção disso, assim, para a gente já ir fazendo um apanhado final aqui. Perfeito. Especialidade é algo, é um dos pontos que eu digo que não mudou de quando eu comecei e não muda para o que eu faria agora. Eu tenho essa visão conservadora e tradicional, e daí, enfim, é um ponto de vista que eu ofereço aqui, né? Não necessariamente é o correto, o melhor, mas porque eu acredito que bom a gente se torna, e se a gente quer um diferencial, quando a gente se especializa em algo, esse vai ser o nosso diferencial. Então, assim, sem dúvida, tu ser especialista naquilo que tu faz é um diferencial e é o que traz qualidade para o teu trabalho, é o que agrega valor ao teu trabalho, e que tu tem como tornar isso efetivamente algo de mais resultado na tua entrega e eficiência. Então, isso, quando a gente fala de especialidade, isso vai impactar em todos esses pilares que eu falei, né? No teu posicionamento, na tua mentalidade, porque tu tem aquilo, né? Tu tá trabalhando com uma área, com um nicho específico, então a tua comunicação se alinha com isso. Então, assim, não tem porquê, por exemplo, eu eu me manifestar ou produzir conteúdo ou estar em eventos que não, sem uma intencionalidade de posicionamento que não sejam da minha área diretamente, né? E hoje a gente tem uma possibilidade que agrega essa visão tradicional, que é assim, eu diria que foi uma coisa que não me disseram lá atrás e que hoje, se eu tivesse começando hoje, eu não seria tão romântica em relação a essa escolha, tá? Porque eu fui extremamente romântica e apaixonada na minha escolha. Então, pelo direito de família e sucessões, pela resolução consensual, enfim, e não me arrependo dessa escolha. Só que qual foi o nosso problema, né? Essa geração apaixonada pelas suas áreas, que a gente achava muito bom e que era o melhor forma, era a melhor área, a melhor forma de resolver os conflitos, só que a cultura ela não se encaminhou para esse mesmo lugar. Então, era mais difícil o nível de consciência conquistar o nível de consciência das pessoas, entende? Então, hoje, sendo menos romântica e mais assertiva, eu diria assim, se especialize naquilo que o mercado precisa. Se especialize para resolver os problemas que a gente está vivendo hoje. Aquela Então, história antes. de quem ame o que você faz e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Gente, mentira. Tem a hora que mesmo você amando, vai ser cansativo, você não vai querer acordar cedo, você não vai querer atender aquele cliente, você não vai querer despachar com aquele juiz. Então, realmente, o que você fala tem todo sentido. E eu também sou dessa geração de, ai, ame o que você faz. E o quanto a gente perde de tempo nisso, né? E se desgasta mesmo. Então, de novo, eu sou absolutamente vinculada à minha área de atuação, sempre foi, vai continuar sendo, né? Eu sou do direito privado, sou do direito civil, família, sucessões e tudo mais, mas eu percebo que os valores que eu julgava essenciais não comunicavam necessariamente da necessidade das pessoas. Então, hoje, enquanto a tua escolha ainda estiver vinculada a esse momento de início de carreira, né? Assim, que tu tem ali uma necessidade, né, de rentabilizar, de te capitalizar, de te posicionar, de crescer, pense nos problemas que as pessoas estão enfrentando agora. E se especialize em como resolver esses problemas, porque
é muito mais natural a coisa acontecer e de pensar assim, bom, eu vou fazer essa especialização porque eu já percebi, tenho um foco em atender esse perfil de cliente, esse grupo de pessoas que eu tenho mais acesso. Olha em volta, né? Quais são as redes de pessoas que tu convive, tem mais acesso, né? Então, olha para as possibilidades, e daí é um dos pilares que está na bio do perfil, né? Oportunidades. As oportunidades, elas não estão vindo assim te procurar, né? A gente que procura, a gente que vai atrás dessas oportunidades e cria essas oportunidades. E pensar, bom, quais são as oportunidades e possibilidades no mercado de hoje, nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que já me conhecem, nas pessoas que eu tenho mais relações, e que eu posso resolver o problema dessas pessoas. Então, e aí mora um potencial, né? Então, a minha comunidade, eu tenho família, amigos da área da saúde, são médicos, sei, trabalho, já tive experiência com questões previdenciárias. Pensa assim, né? Onde é que tu chega mais rápido? E outra coisa, às vezes a gente vai também com essa romantização, achando que, então eu vou me especializar nessa área porque eu quero trabalhar com isso, e tu te surpreende. E são os clientes que te escolhem. Começa a aparecer demanda para ti de outras áreas, de outra, outro nicho, até outro perfil de cliente, e tu percebe que, bom, foi escolhida, né? Então, assim, se permitir, não ser também tão apegada, né, a uma só possibilidade, porque existem muitas as oportunidades, a gente também tem que ter muita percepção, assim, para enxergar essas oportunidades, escolher áreas que tu tenha também áreas correlatas, né? Então, família e sucessões, previdenciário, imobiliário, né? Então elas estão se comunicando. Então, porque aquele cliente que te traz uma demanda familiar, ele pode ser também um cliente que tu vai atender para questões sucessórias, por exemplo, né? E a outra coisa crie redes, né? Antes de pensar em formar uma sociedade com um colega de faculdade, pense em parcerias, né? Em parcerias estratégicas com colegas que atuam em outras áreas complementares, em colegas que tu possa atuar conjuntamente em demandas específicas, esteja em grupos de capacitação, esteja entre pares que se apoiam e se impulsionam. Então, eu conheço a Rafa dessas relações. Imagina, eu tô aqui em Porto Alegre, né? Rafa em Sobradinho. Qual a chance, talvez, a gente ter se encontrado, né? Se não pelos meios digitais, pelos grupos de capacitação, e a gente formou uma rede muito forte. Já tivemos inúmeros projetos, inúmeras trocas profissionais, e isso é extremamente rico, né? Porque a grande cilada muitas vezes é que a gente vai se ver muito solitário nessa caminhada, né? E é ruim estar sozinho. Então, quando a gente se apoia, se une, une forças e trocas, com certeza isso faz muita diferença na jornada, principalmente para quem está começando. A gente sempre fala da importância da rede de apoio mesmo. E aí, assim, então já nos encaminhando aqui para o fim, fazendo um resumo mesmo, né, do que você consegue de repente pensar aí nos 3 passos iniciais ou nos 5 passos iniciais. Qual o número desses passos? O que que você tem para dizer assim, para fixar mesmo na cabeça de quem está nos assistindo aqui? Tenha clareza ou busque construir com o que tu tem até esse momento, quem tu é e quem tu é profissionalmente, o que tu faz e como tu faz, né? Pelo que tu quer ser reconhecido. Então, posicionamento. Ele vai ser eterno, ele vai ser fixo? Não, é o que tem nesse momento e o que tu tá construindo. Então, a construção dessa mentalidade, encontre o teu valor, o teu diferencial, a tua especialidade,
os problemas que tu resolve, o diferencial dos teus serviços, da tua forma de atuação, o que tu pretende fazer, os teus valores. Defina a sua especialidade, ao menos nesse começo, para que tu possa comunicar sobre isso, seja no âmbito digital ou presencial, e as pessoas lembrem de ti, né? Lembrem do que tu falou, lembrem que tu é advogado, porque nem sempre as pessoas vão lembrar só da tua área de atuação. As pessoas procuram porque elas lembram que tu é advogado, não necessariamente da área que tu atua ou do que tu está falando que tu faz, mas igual é por uma coerência da tua comunicação, a especialidade também, e se tu tá, e especialidade também de estudo, de capacitação, né? Estude sempre, continue se capacitando sempre. E também, uma coisa que eu gostaria de ter tido, que ninguém ensinou na faculdade, é se especializar naquilo que não é jurídico, né? Em negociação, em vendas, marketing, estude coisas que não são do direito também, que fazem toda a diferença na tua atuação, na tua relação com os clientes. O terceiro, né? Serviços. Tenha clareza de quais serviços tu oferece, que tu quer oferecer. Então, eu quero trabalhar com contratos, eu quero trabalhar com divórcio, eu quero trabalhar com divórcio extrajudicial, com inventário, com acordos, com contratos, enfim. Quais são os serviços que tu oferece para que tu tenha clareza da tua esteira de serviços e eventualmente produtos que tu possa oferecer, porque quando a gente vai construindo isso, ao fim, vocês vão perceber que a gente cria um modelo de negócio. E se perceber como um empreendedor, como o gestor do negócio, que é a advocacia, torna realmente as coisas mais organizadas, né? O quarto passo, eu diria que é aprender e desenvolver competências de negociação. Muito se fala, né, de que advogados são negociadores natos, comunicadores natos, escritores natos, mas na verdade isso também requer intencionalidade e técnica, se não é aleatório, né? Eu acho que existe vocação, existem pessoas que têm mais facilidade, mas igual, competências de negociação são fundamentais, tanto para resolver problemas complexos, quanto para se relacionar com o cliente, fazer uma consulta, fazer uma contratação, estabelecer um plano de trabalho, saber negociar, saber precificar, saber falar o valor do teu serviço, não titubear numa proposta de honorários, não titubear numa objeção do cliente, né? Saber o que fazer quando um cliente pede um desconto ou quando tem alguma objeção sobre o preço do serviço. Enfim, a negociação ela permeia aí muita coisa da advocacia que renderia uma live só para falar de negociação. E por último, que a gente também dificilmente aprende na graduação precificação, né? Então, foquem nisso também como uma competência, porque isso muda, isso já é aquilo que tu falou, assim, o que, que eu tenho que me preparar antes de começar? Eu diria, bom, saber o valor do teu serviço, saber o valor da tua hora de trabalho, saber quanto custa, né? Quais são os custos que tu tem para se manter, né? Fazer as contas mesmo, ter um financeiro estabelecido, saber qual é o teu caixa, quais são as tuas possibilidades, quais são as tuas necessidades, o teu custo fixo, por exemplo, né? Para manutenção das tuas da OAB como um piso e como uma referência fundamental norteadora, só que cada um tem que saber qual é o seu custo de manutenção e também qual é o valor do serviço que está oferecendo para precificar corretamente e tornar a sua advocacia rentável. Eu diria que esses são
de ter todos esses pilares estabelecidos e a coisa se desenvolver e se tornar cada vez mais sólida. Então, eu diria que são esses os passos. Excelente, Carol, muito obrigada. Como a Carol iniciou falando aqui, essa live é uma esquenta mesmo de um programa que a gente está lançando aqui na Comissão da Advocacia Jovem Iniciante de Sobradinho. Nós teremos a nossa primeira palestra na quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, aqui no auditório da subseção. Nossa primeira palestrante vai ser a doutora Marcela Furtz, que ela vai falar como que a gente decide se quer ser associado, se quer ser autônomo, seletista, e também sobre gestão de escritório. Como que a gente faz para ter um negócio rentável? Como a doutora Ana Carolina trouxe aqui, a advocacia é uma empresa. A gente precisa aprender a ser empresários, empreendedores, porque sem isso a gente não tem sucesso. Não é à toa que muitas vezes a gente vê colegas que não prosperam ou que mudam de área, não por falta de competência, não por falta de mercado e de oportunidades, mas sim por falta de gestão mesmo. Então a gente entende que esse é um pilar muito importante, é uma base para que a gente possa solidificar essa advocacia. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter 5 palestras, gente, toda quinta-feira, a partir do dia 13. Então, na próxima, que vai ser no dia 20, vai ser a doutora Lenda Tariana, nossa ex-co-presidente aqui da OABDF e atual presidente da Caixa de Assistência, em que ela vai falar sobre precificação, que é esse tema que traz tanta dor para a advocacia, para quem está iniciando e para quem já tem tempo de carreira também, porque muitos advogados têm essa dificuldade, até por isso, né, Ana, que a gente trouxe aqui, essa coisa de ame o que você faz, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia, que você não vai sofrer. E aí, às vezes, a gente acha que precisa voluntariar também o nosso trabalho, e não é verdade, né? A gente pode gostar e ser remunerado por isso, né? Perfeito. No dia 27 de março ainda, a gente vai ter a doutora Olívia Freitas falando com a gente sobre uma oficina de peticionamento. Ela é presidente da Comissão de Linguagem Simplificada da OABDF, porque a gente já percebeu, né, e o judiciário tem se modernizado nesse sentido, que a gente não pode continuar com aquelas peças de 30 páginas, aquele pasmem excelência, e essa linguagem difícil mesmo, né, que muitas vezes nem a gente sabe direito o que significa aquilo. Então, a gente vai ter essa oficina para que as nossas petições sejam mais assertivas e tenham mais probabilidade de serem vistas e acolhidas também. No dia 27 é a doutora Olivia, e no dia 3 de abril vai ter a doutora Bruna Danelichen. Ela é presidente da Comissão de Marketing Jurídico da Subseção de Planaltina, também ela é diretora de comunicação de lá, se não me engano. Vai falar para a gente sobre marketing e posicionamento aqui, né, posicionamento jurídico. E no dia 10 de abril, fechando esse ciclo de 5 palestras, doutor Kainan Ribeiro Nogueira, que ele vai falar sobre oratória, como que a gente se comporta com o cliente, como que a gente se comporta na audiência, como que a gente abre uma live, como que a gente produz esse conteúdo aqui em vídeo, como que a gente pode melhorar a nossa oratória. Então, assim, vocês puderam ver aqui que esse ciclo ele vai preparar você para uma advocacia de sucesso realmente, muito ao encontro do que a doutora Ana Carolina Quintela trouxe para a gente, de que a gente precisa ter esse posicionamento, essa clareza. E aí eu aguardo, então, todos vocês. O link para inscrição para esse evento está na bio aqui da CAGE Sobradinho. E a gente vai aguardar vocês com muito carinho. E mais uma vez eu reforço aqui minha gratidão, doutora Ana Carolina, por nos abrilhantar com a sua presença, com a sua fala. Você que é uma pessoa muito querida, assim, que eu tenho um lugarzinho no meu coração mesmo, que eu admiro muito como profissional, como mulher, como pessoa. Também simbólica essa nossa live aqui nesse mês da mulher, né? Duas feministas muito atuantes. E eu quero agradecer mesmo, assim, imensamente aí a sua fala. E quero que você deixe aqui, né, o seu contato mesmo para quem está te assistindo, para que possa procurar, você que é mentora, que tem aí um projeto tão incrível e tão completo, assim, porque eu falo muito para o pessoal lá da comissão. Gente, para de gastar dinheiro querendo fazer mentorias por aí, querendo ficar fazendo um monte de curso, porque tem muita gente que entrega um conteúdo muito raso, que na verdade mais deixa a gente às vezes perdido do que com clareza. Diferente de você, que entrega esse caminho mesmo, é um mapa para você conseguir ter uma advocacia bem sucedida e sustentável, que eu acho que é o mais importante, que às vezes a gente até consegue dinheiro,
mas não sustenta, porque isso vale a nossa essência, vale o nosso tempo de qualidade, vale a nossa família. Então, você ensina dessa maneira mais humanizada, que eu acho que é o que mais me encanta em você. Então, deixa aqui seus contatos também para o pessoal. Perfeito, Rafa. Recíproca da admiração, carinho, consideração é absolutamente verdadeira, que eu sinto mesmo e te tenho como uma pessoa muito especial na minha vida. É simbólico, sim, então eu não vou deixar de falar aqui sobre o papel das mulheres e de nós mulheres na advocacia, o quanto é importante que a gente se posicione e encontre esse nosso lugar de empreender